Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, vamos passar aqui várias coisas nesse vídeo, beleza? Vamos começar pela próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que já começa nessa quinta-feira. 7h30 da noite, nessa quinta-feira, CRB de Alagoas contra o Operário do Paraná. Bom, 7h30 da noite, nessa quinta-feira. O horário desse jogo aqui. Bom, às 9h35 da noite, também nessa quinta-feira, vamos ter o jogo aqui entre Remo e Novo Horizontino. 9h35 da noite, nessa quinta-feira, Série B, Campeonato Brasileiro. Na próxima sexta-feira, às 7h da noite, vamos ter Criciúma e Atlético Goianiense. Próxima sexta-feira, 7h da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Próximo sábado, 4h da tarde, Goiás e Cuiabá. Beleza? Próximo sábado, 4h. Vou dar uma confirmada nesse jogo aqui, às 4h da tarde, próximo sábado. Eu venho aqui para corrigir. Vamos lá. Bom, gente, só confirmando, o horário é esse mesmo, tá? Do próximo sábado do jogo Goiás e Cuiabá. Confirmando. Bom, 6h30 da noite, próximo sábado, vamos ter Curitiba e Paysandu, Avaí e Vila Nova. Beleza? 6h30 da noite, próximo sábado, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais jogos aqui. Atlético Paranaense e Volta Redonda, próximo sábado, 8h30 da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Bom, próximo domingo, às 4h da tarde, vamos ter o seguinte jogo aqui. Vamos lá, gente, 9h30 da noite, voltando para sexta-feira. Vamos ter aqui Atlético de São João del Rei e Ferroviária de São Paulo. 9h30 da noite, próxima sexta-feira, Série B, Campeonato Brasileiro. Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto. Esses dois clubes vão se enfrentar no próximo domingo, 4h da tarde, Série B. Vamos lá, gente, fechando essa rodada do fim de semana da Série B do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro vai enfrentar a Chapecoense, próximo domingo, 6h30 da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Continuando com outras coisas agora. Vamos lá, gente, passando resultados por outras competições aqui. Pela Copa Pernambuco, categoria Sub-15, né? Teve a final nessa quarta-feira e o Sport venceu o Náutico por 2-1, se sagrando campeão da Copa Pernambuco Sub-15. Bom, playoffs, Copa Sul-Americana, jogo de ida, Alianza Lima 2, Grêmio 0. Grêmio na desvantagem, hein, para o jogo da volta. Copa América Futebol Feminino, Seleção Brasileira 6, Bolívia 0, Brasil 6, Bolívia 0. Copa América Futebol Feminino. Vamos lá, gente, mais resultados aqui dessa quarta-feira. O FK perdeu por 1-0 para o Bodø/Glimt. Bodø/Glimt, da Noruega, 1, FK 0. Gente, esse resultado foi válido pelo campeonato norueguês. Vou explicar. Na Noruega, o calendário não funciona igual aos outros campeonatos europeus, não. Pelo que eu entendi, lá é de janeiro a dezembro, beleza? Igualmente é o calendário aqui no futebol brasileiro, tá? Então o campeonato norueguês está acontecendo normalmente, beleza? Então, repetindo, Bodø/Glimt 1-0 para o FK, campeonato norueguês. Dinamo Minsk 2, Ludogorets da Bulgária, também 2.
Após vencer o primeiro jogo por 1-0, o Ludogorets empatou o segundo jogo fora de casa com o Dinamo Minsk em 2-2 e se classificou para a segunda fase pré da Liga dos Campeões da Europa, o Ludogorets. Vamos lá, gente, mais resultados por aqui. Aimoré 3-1 para o Gaúcho de Passo Fundo. Campeonato Gaúcho da segunda divisão. Guarani de Porto da Folha 0, Lagarto 1, Sergipe 4, Dorense 0. Aqui resultados pela Copa Governador de Sergipe, que está rolando lá, né? Campeonato Brasileiro Sub-20, Palmeiras 2, Atlético Goianiense 0, São Paulo 1, Cruzeiro 0. Campeonato Brasileiro Sub-20. Bom, gente, pela Série A do Campeonato Brasileiro também tivemos jogos, né? É uma rodada bem partida, né? Não vamos ter nessa data, né? De quarta e quinta-feira, 4 jogos que foram adiados. Então, por essa rodada de meio de semana, vamos ter apenas 6 jogos ao todo. Eu vou passar agora 5 resultados e teremos mais um jogo amanhã. E amanhã eu passo esse resultado, né? Bom, galera, jogos dessa quarta-feira. Palmeiras 1, Mirassol 1, São Paulo 2, Bragantino 2, Santos 1, Flamengo 0, inclusive gol do Neymar, né? Santos 1, Flamengo 0, Corinthians 1, Ceará 0 e Botafogo 0, Vitória da Bahia também 0. Aqui, gente. Então foram esses os resultados pela Série A do Campeonato Brasileiro dessa quarta-feira. Vamos lá, gente. Mercadão da bola agora. O jogador Lorenzo Luca é o mais novo reforço do Napoli. O jogador Maximovic, mais novo reforço do RB Leipzig da Alemanha. Vamos em frente. Bom, gente, Francisco Conceição, esse atacante, né, estava na Juventus, até jogou o Mundial de Clubes, né, pela Juventus, mas estava emprestado pelo Porto. E a Juventus o comprou em definitivo por 30 milhões de euros. Ele ficará no clube de maneira definitiva, né? Francisco Montoro, irmão do jogador do Botafogo, Álvaro Montoro, agora é jogador do Molenbeek da Bélgica. O jogador Pendas, goleiro, pertence ao Chelsea, sendo emprestado para o Strasbourg da França. Barreiretxea, esse jogador, fechou com o Benfica de Portugal. Bom, gente, o jogador Diomandé é um outro jogador que fechou com o Leipzig, também da Alemanha. Esse veio do Leganés, da Espanha, até 2030. John Kennedy, oficializado a volta dele para o Fluminense, né? Gente, o volante Max Edaly saiu do Legia Varsóvia da Polônia e fechou com o Strasbourg da França até 2030. Madueke, jogador que saiu do Chelsea oficialmente e fechou com o Arsenal, o ponta, né? Até 2030. Vamos lá, gente. Johnny Cardoso, esse jogador que estava fechado com o Atlético de Madrid já há algum tempo, mas foi oficializado apenas nessa quarta-feira. Contrato até 2030 com o clube Colchonero. Aqui também, até 2030, vai o contrato do jogador. Vou dar uma checada. Petrovic, goleiro, sai do Chelsea e fechou com o Bournemouth da Inglaterra, né? No caso aqui, até 2030, como falei. Por 4 temporadas, galera, será o contrato de Rodrigo De Paul, jogador argentino que está saindo do Atlético de Madrid, com o Inter Miami dos Estados Unidos. Everson, lateral, e eu vou dar uma checada no nome do goleiro, né? Acho que é Vinícius Ferrari, o nome do goleiro, mas eu vou dar uma checada. Se não for esse o nome, eu corrijo aqui. Mas é um lateral, o Everson, e o Vinícius, goleiro, 2 reforços que estão chegando para o Fortaleza. Fortaleza que confirmou também Renato Paiva como seu mais novo treinador.
Bom, gente, o nome do goleiro do Fortaleza não é Vinícius Ferrari, não, tá? É Vinícius Silvestre, beleza? Só corrigindo primeiramente o nome. E sobre o Renato Paiva, gente, ainda não é oficial, tá? Deve se tornar oficial nessa sexta-feira. Ou melhor, nessa quinta-feira, né? A contratação do treinador. O que tá pegando ainda é o tempo de contrato. O Renato quer um contrato até 2026 com Fortaleza. E o Fortaleza, pelo que eu estou entendendo, quer por um período mais curto. Provavelmente até o final dessa atual temporada, né? Mas deve ser sim oficializado o Renato Paiva como novo treinador do Fortaleza. Bom, gente, o América Mineiro oficializou esse jogador que estava treinando no clube já há algum tempo, o Facundo Labandeira, apenas nessa quarta-feira, tá? Vai até junho de 2026 esse jogador, o contrato dele com o América Mineiro. Bom, Gonçalo Borges, esse jogador é um atacante do Porto de Portugal. E o que acontece? O Botafogo já teria quase tudo certo com o Porto. O que está pegando é o jogador. O Botafogo vai fazer uma outra investida, que já fez uma, para contratar esse jogador, Gonçalo Borges, do Porto de Portugal. Galera, despedida, né? Gregory, volante, saindo do Botafogo e indo para o Al Rayyan do Catar. Isso de fato vai acontecer mesmo. O Al Rayyan acionou a cláusula de multa rescisória do jogador e está levando o jogador. Ele vai atuar no clube de Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo. Vale citar. Eliel, esse atacante eu já havia falado em um vídeo passado, ex-Paysandu, ex-Cuiabá, que estava fechando com Londrina do Paraná e de fato fechou mesmo. Bom, o Aoio, clube dos Emirados Árabes, clube treinado por Luiz Castro, né? Ex-treinador também do Botafogo, tá levando um ex-Botafogo para lá. Adrielson, em definitivo, zagueiro que estava no Lyon, passou pelo Standard de Liège da Bélgica. E, bom, vai atuar agora nos Emirados Árabes o zagueiro Adrielson, cria da base do Sport, aqui no Recife, né? Bom, gente, mais uma notícia que tem a ver com o Botafogo, né? Diego Hernandes, esse jogador voltou de empréstimo, estava atuando no futebol chileno, se não estiver enganado, para o Botafogo, e já está sendo emprestado para o Clube do Remo, de Belém do Pará. Gabriel Veron, esse atacante emprestado pelo Santos, tá indo pro Juventude. Foi anunciado, né? Pelo Juventude do Rio Grande do Sul, como mais novo reforço. Vamos dar uma checada nessa notícia e passar aqui. O Bafos, do Chipre, clube europeu, né? Contratou em definitivo o zagueiro Pedrão, que chega do Cruzeiro, para esse time do Chipre, aqui o Bafos. Beleza? É isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixa um like aí e fui.